Sexta-feira começando com tudo, e a torcida do Fluminense tem mais de um motivo para sorrir. O time chega a esse fim de semana com o pé direito classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana vivo, também nas oitavas da Copa do Brasil, e ocupando a quinta colocação no Campeonato Brasileiro. O cenário atual é praticamente o ideal para o tricolor, que se prepara para embarcar rumo aos Estados Unidos com a confiança em alta para disputar o tão aguardado Mundial de Clubes. Um momento raro e especial que pode marcar de forma definitiva a história recente do clube. Esse planejamento não foi por acaso. A diretoria, desde antes da chegada de Renato Gaúcho, traçou uma estratégia muito clara: aproveitar os jogos em casa contra adversários teoricamente mais fracos no Brasileirão para acumular pontos importantes, o que daria tranquilidade para encarar o calendário apertado das competições mata-mata e, claro, o Mundial. E até aqui o plano está funcionando. A vitória sobre o Once Caldas garantiu vaga direta nas oitavas da Sul-Americana e, mais do que isso, evitou 2 confrontos extras que só serviriam para desgastar ainda mais o elenco. Independentemente do resultado contra o Internacional no fim de semana, o Fluminense vai muito leve para os Estados Unidos. A campanha sólida na Sul-Americana colocou o time com a 4ª melhor campanha geral, atrás apenas de equipes como o Mushuc Runa e a Universidade Católica, ambos do Equador, e o Huracán da Argentina. Isso significa que o Flu terá a vantagem de decidir em casa nas oitavas. A partir das quartas de final, só jogará o segundo jogo fora se cruzar com um desses 3 times. Ou seja, se não for contra eles, o Maracanã seguirá sendo palco dos momentos decisivos. E a força do Maracanã ninguém discute. O Fluminense é o único brasileiro que terminou na liderança do seu grupo na Sul-Americana. E vale destacar com time alternativo em boa parte dos jogos. Renato Gaúcho nem viajou em 2 partidas e mesmo assim o time se impôs. A estratégia funcionou, a liderança veio e com ela a tranquilidade de pular uma etapa na fase final. A campanha poderia ter sido até melhor, claro, mas considerando as circunstâncias é mais do que satisfatória. Agora o tricolor aguarda para saber quem será seu adversário. Os playoffs já estão definidos e o chaveamento será revelado oficialmente na segunda-feira. Entre os possíveis confrontos aparecem nomes como Alianza Lima, Grêmio, Bucaramanga, Atlético Mineiro Palestino, América de Cali Independiente del Valle Vasco, Universidade Chile Guarani do Paraguai Central Córdoba e Cerro Largo. Tem muito equilíbrio nesses duelos, mas qualquer que seja o adversário, o Flu já larga com a vantagem de jogar a volta em casa, e isso pode fazer muita diferença. Enquanto isso, nos bastidores o clube começa a se mexer no mercado, e o primeiro nome ventilado para reforçar o elenco visando o Mundial é um velho conhecido do futebol brasileiro, Nico Lopes. O atacante uruguaio de 31 anos atualmente, no Nacional está sendo sondado pelo Fluminense. A proposta existe, o contato foi feito, mas o jogador ainda tem o desejo de permanecer em seu clube atual. A cláusula de rescisão é de $1 milhão, um valor viável considerando o que o Flu está disposto a investir. Nico tem uma carreira marcada por altos e baixos. Foi revelado pelo próprio Nacional, passou por Verona e Granada. Na Europa, antes de voltar para o Uruguai e posteriormente ser contratado pelo Internacional, teve bons momentos no Colorado, principalmente em 2017 e 2018, com números consistentes, mais de 50 jogos por temporada e uma média interessante de gols. Depois seguiu para o Tigres do México, onde teve uma passagem mais discreta e também jogou no León. Hoje, de volta ao Nacional, vem apresentando bons números na temporada passada, foram 12 gols e 5 assistências em 18 jogos. Este ano, já são 11 gols e 2 assistências em 19 partidas. Não são números estrondosos, mas mostram que o jogador ainda tem lenha para queimar. Tecnicamente, ele está acima da média de muitos atacantes do atual elenco tricolor. E o mais importante, não é um veterano. Com 31 anos, se estiver bem fisicamente, ainda pode entregar em alto nível. O torcedor, claro, divide opiniões. Há quem lembre com carinho da época dele no Inter, mas também tem quem ache que ele nunca correspondeu à expectativa. A verdade é que qualidade técnica ele tem.
e pode sim ser útil nesse momento de ambição máxima do Fluminense. Enquanto isso, uma presença especial chamou a atenção no Maracanã. André, com novo visual, apareceu com a família para acompanhar a vitória tricolor. Em entrevista recente, o volante, que está em alta no futebol inglês, disse que se pudesse, jogaria o Mundial pelo Flu. A declaração empolgou a torcida, que imediatamente começou a sonhar com um retorno relâmpago. Mas na prática, a Lei Pelé não permite contratos curtos apenas para competições pontuais como o Mundial. O mínimo exigido são 3 meses de contrato, o que torna essa possibilidade inviável. Além disso, o Wolverhampton não teria nenhum ganho liberando o atleta para uma participação isolada, sem compensação técnica ou financeira. Então, apesar da vontade de todos, inclusive do próprio André, a realidade é que ele só poderá vestir novamente a camisa do Fluminense num futuro mais distante. Por hora segue brilhando na Inglaterra e deve em breve ser convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. A saudade é grande, mas o orgulho também. A vitória sobre o Once Caldas não foi só um resultado positivo, foi a consolidação de um momento. O Fluminense jogou com autoridade, controlou as ações e soube administrar o jogo mesmo com as mudanças feitas por Renato Gaúcho. Dá para ver que o time está com confiança, está encaixado e, acima de tudo, está com uma ideia clara de jogo. Isso é mérito do treinador, que chegou sendo muito contestado por parte da torcida, mas aos poucos vai provando que sabe lidar com esse elenco. Ele entendeu o que tinha em mãos, não tentou reinventar a roda e colocou em campo um time competitivo. Mesmo em situações desfavoráveis. O Flu não encanta o tempo todo, mas entrega, e no momento da temporada em que estamos, isso vale ouro. Renato também tem se mostrado um bom gestor de grupo. Os jogadores compraram a ideia e até os reservas têm entrado com a entrega. Um ponto que chamou a atenção foi como o time conseguiu dosar o ritmo durante a fase de grupos da Sul-Americana. Muita gente criticou o fato de poupar jogadores de viajar com time alternativo, mas no fim a estratégia funcionou. A classificação veio sem sustos e agora o elenco não está estourado fisicamente. A maratona vai ser intensa daqui pra frente. Ainda mais com o Mundial pela frente, então esse cuidado agora pode fazer muita diferença lá na frente. E aí entra um nome que sempre gera discussão: Paulo Henrique Ganso. Muita gente questiona se ele ainda tem espaço nesse time, se consegue ser decisivo, se vale a pena insistir. Mas quando se olha com calma, percebe que ele ainda pode ser útil, sim. Claro, o Ganso não tem mais o mesmo ritmo, não vai marcar pressão, não vai fazer recomposição intensa, mas ninguém no elenco tem a visão de jogo dele. Quando está em um bom dia, ele quebra a linha com um passe e organiza o meio-campo, dita o ritmo do time. É aquele cara que desacelera quando precisa e acelera na hora certa. Contra defesas mais fechadas, é o tipo de jogador que pode fazer a diferença com um toque só. O segredo está em saber dosar. Não dá para exigir dele 90 minutos todo jogo, mas em momentos específicos ele ainda pode decidir. Aliás, esse é um desafio para Renato encontrar esse equilíbrio entre intensidade e inteligência. O Fluminense tem um elenco bom, mas não tem peças de reposição do mesmo nível em todas as posições. Então o treinador vai precisar rodar bastante, dosar os minutos de cada um e montar esquemas que aproveitem as qualidades individuais. Cano é finalizador nato, Arias é versátil, Ganso é cérebro, Martinelli dá pulmão. Cada peça tem uma função. Renato precisa costurar isso tudo jogo a jogo, sem que o time perca competitividade. E outro ponto fundamental é a preparação para o Mundial de Clubes. Muita gente está tratando esse torneio como uma espécie de cereja no bolo, mas dentro do clube o clima é diferente. A comissão técnica e a diretoria enxergam o Mundial como uma chance histórica. Sabe aquela oportunidade que pode não se repetir tão cedo? É exatamente isso. Por isso a movimentação nos bastidores já começou. A busca por reforços, como no caso do Nico Lopes, mostra que o clube está atento. O perfil buscado parece, claro, jogadores experientes que já viveram pressão, que podem chegar e jogar. Não é momento para apostas, é preciso quem esteja pronto para entrar em campo e decidir. E mesmo que o nome do Nico não seja unanimidade, ele se encaixa nesse perfil. Tem rodagem, já jogou no Brasil, já atuou em competição internacional, tem personalidade? Pode dar certo. Pode, vai resolver. Ninguém sabe. Mas o importante é que o clube está se mexendo.
O Mundial exige um elenco forte com opções no banco e a diretoria entende isso. Se a ideia é competir de verdade, não dá para ir com elenco enxuto. Tem que chegar preparado com força máxima e mentalidade vencedora. Além disso, o clima no vestiário parece dos melhores. As imagens do Maracanã mostram isso. André voltando, revendo os companheiros sendo abraçados, sorrindo. É um reflexo de um ambiente saudável que precisa ser mantido. Quando o ambiente está leve, as coisas fluem. E é isso que o Fluminense tem demonstrado em campo. O time não joga pressionado. Parece que está se divertindo em alguns momentos. E isso é mérito do treinador e dos líderes do elenco. O torcedor, por sua vez, começa a acreditar de verdade. A ida para o Mundial é um sonho antigo e agora ele está ali bem diante dos olhos. É difícil, claro que é. Vai enfrentar os gigantes do futebol mundial, mas ninguém vai para o Mundial para brincar. E o Fluminense tem argumentos. Tem um time bem treinado, tem jogadores decisivos, tem uma torcida que vai empurrar e, acima de tudo, tem motivação. Essa é a palavra-chave, motivação. E quem viu o que foi a campanha na Libertadores sabe que esse time cresce quando é desafiado. Gosta de jogo grande, gosta de pressão, gosta de final. Fora isso, há também a chance de usar o Mundial como vitrine. Jogadores como Arias André Cano, até mesmo os mais jovens, vão estar no holofote do futebol internacional. Isso valoriza o elenco, aumenta a visibilidade do clube e pode gerar frutos a longo prazo. O Fluminense está diante de uma grande oportunidade, mas ela precisa ser bem aproveitada e isso começa agora. O planejamento não pode parar, as próximas semanas vão ser cruciais para moldar o elenco, definir contratações, manter o ritmo no Brasileirão e administrar bem as Copas. E não dá para esquecer da importância da torcida nesse processo. O Maracanã tem sido um caldeirão. Nos jogos decisivos, a atmosfera muda, o adversário sente, e com a torcida junto, o time cresce. A relação entre time e arquibancada está forte, e isso precisa ser mantido. É hora de todo mundo remar na mesma direção. O Mundial está logo ali, e o Fluminense, ao que tudo indica, vai chegar preparado para brigar de verdade. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o Fluminense? Então se inscreva agora no Fluminense Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos vamos fortalecer ainda mais essa paixão. O futebol brasileiro foi sacudido por um rumor que promete esquentar ainda mais o cenário esportivo nacional. Neymar, após romper oficialmente com o Santos, estaria de malas prontas para o Fluminense. A notícia, tratada até agora nos bastidores como um burburinho, rapidamente ganhou força entre torcedores e especialistas, alimentando especulações sobre uma das transferências mais impactantes dos últimos anos no futebol brasileiro. Segundo fontes próximas ao jogador, o camisa 10, que viveu anos gloriosos na Vila Belmiro, optou por encerrar de vez sua ligação com o Santos, clube que o revelou para o mundo. Embora o rompimento tenha ocorrido de maneira discreta, sem grandes alardes, os indícios de que Neymar buscava um novo desafio no futebol brasileiro começaram a surgir há algumas semanas. O destino, no entanto, surpreendeu até mesmo os mais atentos. O Fluminense. O anúncio, ainda tratado de maneira informal, teria sido confirmado por pessoas próximas à diretoria tricolor, que há meses costura uma negociação sigilosa com o staff do craque. Fontes indicam que as conversas avançaram rapidamente após a ruptura de Neymar com o Santos, abrindo caminho para o acerto com o clube carioca. O projeto esportivo apresentado pelo Fluminense, aliado à qualidade do elenco e à perspectiva de disputar títulos importantes, teria seduzido o atacante. Embora ainda faltem detalhes oficiais, a expectativa nos bastidores é que Neymar seja apresentado em breve nas Laranjeiras, reforçando um elenco que já conta com nomes de peso. A possível chegada do craque elevaria o patamar técnico da equipe e consolidaria o Fluminense como um dos principais candidatos aos títulos nacionais e internacionais na temporada. A repercussão imediata entre torcedores e imprensa foi intensa. Enquanto tricolores comemoram e se antecipam com camisas personalizadas e manifestações de apoio nas redes sociais, santistas lamentam a ruptura definitiva com o ídolo que marcou uma era no clube. Por enquanto, nem Neymar nem o Fluminense se pronunciaram oficialmente,
Mas o burburinho cresce a cada minuto, alimentando a expectativa por uma confirmação que promete entrar para a história do futebol brasileiro. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fluminense Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso Fluminense. Vem fazer parte dessa jornada com a gente.